Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Nós estamos aí seguindo uma série de vídeos sobre a gênese humana na Terra. Então, eu fiz um circuito de subida, desci, agora estou fazendo um circuito de subida de novo. Por quê? Porque a gente percebe que algumas pessoas não estão entendendo, né, a linha de visão. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe aquele like gostoso, ok? Comente, compartilhe, divulgue o canal. Se quiser ser um parceiro financiador desse canal, anote o Pix, é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Está na thumbnail do vídeo, tá? A capa do vídeo está lá, ok? Você ajuda com o que você puder, mas ajude, ok? Muito bem. Nós estamos, de uma certa forma, eu costumo dizer assim, muita gente, elas preferem ir pelo caminho esotérico, ocultista, não sei o que tem mais isto, porque, me desculpe, é o caminho mais fácil que tem, pessoal. Porque você vai para uma reunião de ocultista, eles vão para lá, fazem uma celebração, botam máscara nos olhos, ou então fazem uma iniciação com você. Aí você tem que ir por etapa. Olha, você não dá um passo, você não sei o quê, por que isso? Aí você vai subindo de grau. Eu sou agora mestre, amanhã eu serei não sei o quê. Aí depois vai para o 30º grau, não sei o que mais. Aí tem gente que adora esse tipo de coisa. Será que nós temos tempo para estar realmente fazendo arrudeio para que as pessoas vejam a realidade? Acho que não. Tá? Todos esses ismos que eu falei é mais enganação do que você imagina. Porque esse pessoal vem com essa conversa fiada e depois estão, olha gente, nós estamos em um curso, entra no nosso grupo de ZZ, no grupo do TE, aí você faz parte, você vai entrar numa imersão da cabala, e você vai ver as finanças suas, a cabala financeira, a cabala da saúde, a cabala não sei o que. Vai encher saco. Sinceramente, eu já falei no outro vídeo anterior, eu enojo essas coisas. Sabe? Por isso que eu não faço parte de nenhuma sociedade secreta, porque, para mim, sabe, quem gosta de coisa secreta é quem tem muita coisa para esconder, e não para trazer à luz. Tá? Antes de mais nada, nós devemos levar em conta, tá? E aí é importante dizer isso, que hoje existem algumas ciências, tá, que estão atrás de respostas para a grande questão da existência do ser humano na Terra. Tá? A paleontologia, que é aquela busca que eles fazem através para encontrar o elo perdido, né? Vamos encontrar o elo perdido. O elo perdido seria, supostamente, um ser que fez a conexão com o Homo sapiens, aquela coisa, né? Tá. E depois nós temos a arqueologia, que hoje aqui é dá algumas respostas, apesar, tá, de pessoas hoje não confiarem cegamente nos dados arqueológicos, porque tanto a arqueologia como a paleontologia, qualquer coisa, minha gente, hoje é corruptível.
Você corromper um político, também você pode corromper um cientista. Da onde vem a finança para esse pessoal aqui fazerem suas pesquisas? Minha não é, né? Então quem é que dá dinheiro? São esses milionários, na maioria, tá? São gente ligada ao Soberanos Invisíveis, tá? E aí, meu amigo, o cara não espere que o cara vai fazer, trazer uma resposta que não vão, né? Certo? Então, eu acho que as pessoas aqui nesse canal, elas, se você está vindo para cá achando que aqui vai ter mago, vai ter bruxo, vai ter curso de não sei o que você vai entrar num grupo secreto lá do tal do Tele e do usar, você tá, pode ficar despreocupado, aqui não tem isso aqui não. Aqui não tem venda de curso. Agora, eu também digo para as pessoas que ajudar, ajude. É muito fácil a gente receber de graça, né? As coisas. Oh, é uma maravilha. Né? Mas dá trabalho, né? Pesquisar. Quem é que quer bater cabeça hoje para correr atrás de alguma coisa? Tem gente por aí, pessoal, desculpa dizer, que dá opinião sobre determinadas coisas na base do se colar fica. Bora lá. Nha, 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 epa, já sou o meu canal tem 300 mil, yeah! Todo tempo o bichinho já não tem mais o que fazer, aí ele vai, fala lá de um assunto que ele já tem falado lá há 3 anos atrás, ele começou a falar de novo. Por quê? Porque não tem mais o que falar. Eu, inclusive, vou alterar o nome do meu canal, vou alterar, porque eu vou tirar aquela frase que eu coloquei lá na frente e vou colocar o exognóstico. Pronto, para acabar com a dúvida. Tá? É, o que é o exognóstico? Já falei em várias coisas. Então, hoje, com os dados que nós temos da arqueologia, tá? Foi a arqueologia, né, que descobriu vários sítios, né, onde se conta a história da humanidade, como, por exemplo, a bendita tabuleta da Suméria, né, e por aí vai. Então, hoje, mal ou bem, mas nós temos uma arqueologia, uma paleontologia que faz pesquisas, que mostra isso. Se não é a verdade, nós temos que correr atrás. Ok? E quando você chega num determinado ponto, é aí que a ciência peca. Porque a ciência foi se distanciando da metafísica porque ela achava que ter vínculo com a metafísica, com a coisa, isso complica, porque não sei o que e tal. Né? Na verdade, a ciência foi se afastando da religião por uma questão, não é de sobrevivência, é porque a própria religião queria manter distante a ciência. Para quê? Para não criar problema para a religião, porque toda vez que você faz uma descoberta, a religião vem abaixo. Né? Então, como é que você vai? Ok? Então, bora lá. Vamos para o estudo. Vamos lá, nós vamos falar, e eu me esqueci até de anunciar para vocês, né? Já ia me esquecendo, não se esqueça, Robson. Tá? Então, eu já ia me esquecendo que a gente vai falar, vou pagar isso aqui também, que quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, tem jeito. Nós vamos falar sobre o Adão chamado Cadmon, ou o chamado Pigeradama, ou ainda o Anthropos primordial. Ok?
é a mesma coisa. Todos esses nomes aqui é referência à mesma coisa, tá? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre o Adão Cádmon. Não sei se vai caber tudo nesse vídeo. Se não der, vai outro vídeo. O Adão Cádmon, o que gera a dama, o antropos primordial, essa coisa toda, tá? Muito bem. Aqui a gente corre atrás. Não é fácil, tá? Porque a gente tem... as pessoas pensam que quem está do lado daqui é a vida mansa, né? Cara, vive para fazer vídeo, né? A vida está uma maravilha, é mesmo, né? Vida boa é do vizinho, né, parceirão? Calça o sapato do outro, parceiro, para ver como é que fica no teu pé, né? Então, vamos lá. Esse é um tema intrigante, tá? Muito bem. Eu vou dar uma introdução que é assim. Tá? Aqui nesse livro, tá? Bem aqui, ó, aonde está escrito a humanidade, ó. Aqui, ó. Ok? Ó. Eu já disse para você, compre o livro, tá? Compre o livro. Vá lá na editora Garbalux e faça pedido. Diga lá, olha, foi lá no canal de um rapaz que ele me recomendou, que é para ver se eles pelo menos mandam um livro grátis para mim, entendeu? Uma voz veio do exaltado céu Éon e disse, olha o que fala, o homem existe assim como o filho do homem. O Yaldabaoth, o arconte-chefe, escutou, pensou que a voz havia vindo de sua mãe. Ele não sabia de onde a voz tinha vindo. Ele veio do sagrado e perfeito mãe-pai, a Pronoia, a imagem do espírito invisível, o pai do todo, através do qual tudo veio à existência, o primeiro do qual tudo veio à existência, o primeiro homem, tá? Esse revelou a si mesmo em uma forma humana. Então, a coisa que fica clara para nós, tá? É que, e os outros escritos gnósticos fazem referência, é exatamente isso, tá? Aqui está o Adão Cádmon, certo? Aqui é e aí aqui está o Yaldabaoth, tá? O Yaldabaoth. O Yaldabaoth olha para cá e vê o reflexo desse ser na água. Então ele disse, bora criar um ser humano para nós, né? Uma humanidade para nós. Por quê? Porque aqui não era um Adão, era uma humanidade toda estava no Pleroma. Tá? Vamos lá. Eu vou dar a introdução primeiro ouvindo o que significa a palavra. Na Cabala, porque o pessoal adora uma cabala, né? Cabala é um negócio tem cabala para fazer os outros ricos, tem cabala da saúde, cabala não sei do que mais. Na cabala, Adão Cádmon, tá? Ou o homem primordial, também chamado de Adão Elion, ou Adão Elion, ou o Adão do alto, o Adão do mais alto,
ou o Adão superior, tá? Ou o Adam Hilá, que quer dizer homem supremo, né? Às vezes abreviado com A e K, né? Ou A e Q, o primeiro dos 4 mundos que surgiram após a contração da luz infinita de Deus. Adão Cadmon não é igual a Adão Rishon, o Adão físico. Então, primeira coisa, na Cabala Luriana, de Isaac de Lúria, tá? A descrição Adão Cadmon é antropomórfica. No entanto, o Adão Cadmon é luz divina, sem vasos, ou seja, puro potencial. Na psique humana, Adão Cadmon corresponde a Iekiada, a essência coletiva da alma. Então isso é a visão cabalista. Eu não vou entrar em méritos ou deméritos da cabala, porque não é o meu foco aqui no canal. Posso até citar, mas não vou fazer aprimoramentos e etc. Tá? O primeiro a usar a expressão homem original foi Filó. Né? Alguns chamam de Filon. Né? Era Filó. Homem original ou homem celestial foi Filon, em cuja opinião antropos, que está em grego, né? Como nascido à imagem de Deus, não tem participação em qualquer essência corruptível ou terrena, enquanto que o homem terreno é feito de material solto chamado pedaço de barro. O homem celestial, como homem perfeito, a imagem perfeita do Logos, preste bem atenção nisso aqui, não é nem homem nem mulher, mas uma inteligência incorpórea, puramente uma ideia, enquanto o homem terreno, que mais tarde foi criado pelo tal Deus, né, é perceptível aos sentidos e participa das qualidades terrenas. Filo está evidentemente combinando filosofia e Midrash, Platão e os rabinos. Partindo do relato bíblico, duplicado de Adão, que foi formado à imagem de Deus, Gênesis 1:27, e do primeiro homem cujo corpo Deus formou da terra, Gênesis 2:7, ele combina com ele a teoria da platônica das formas, tomando Adão primordial como a ideia, tá? O homem criado em carne e osso como a imagem, ok? Que as visões filosóficas de Filo são baseadas no Midrash e não vice-versa. É evidente que em sua declaração, aparentemente sem sentido, de que o homem celestial, né, que é apenas uma ideia, não é nem homem nem mulher, essa doutrina, no entanto, torna-se bastante inteligível em vista do antigo Midrash, né, certo? Então, primeira coisa aqui. O Filon, ou Filo, de Alexandria, ele foi um judeu que viveu no período de Jesus. Por sinal, aquele texto de João, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos, etc. O conceito de Logos é o conceito que, né, uns chamam de Filon, outros chamam de Filo, de Alexandria, tinha. Tá? Há quem diga, inclusive, de que provavelmente o escritor de João tenha sido uma pessoa que conhecia essas ideias dele. Ok? Então ele diz que ele vai seguir um pouco Platão, tá? Então ele vai dizer que existia um mundo,
das ideias, que é o mundo imutável, ok? Certo? Então ele diz que nesse mundo imutável existia um antropo, ok? Uma imagem, ok? Um arquétipo, certo? Então ele diz que lá tinha. Depois ele diz que existe o mundo das formas de Platão, né? Então ele vai dizer que esse ser aqui vai ser criado aqui, que é o mundo mutável, certo? Ele vai dizer que o antropos daqui, o antropos aqui, ele é a imagem desse aqui, ok? Então ele vai dizer que esse antropos, esta humanidade, é a imagem desse aqui. Mas nós vamos chegar lá, tá? Mas vamos ver o que é que o Midrash vai dizer, mas nós vamos ver o que os gnósticos vão falar a respeito disso aqui. Eu iniciei lendo um texto em que no Evangelho de João, João vai falar exatamente isso aqui, né? Que olha aqui, ó. Certo? Ele vai falar que o Yaldabaoth cheio de arrogância, né? Então, quando ele olhou, a voz falou assim: o homem existe e o filho do homem também. Tá? E quando ele olhou, ele viu apenas uma imagem refletida na água, segundo os textos gnósticos. Aí ele parte: eu quero, bora fazer uma humanidade para nós. Porque se aqui tem uma humanidade, bora fazer uma aqui também, para nós servir. Para servir de escravo para nós. Quando eu falo aqui que existe humanos no pleroma, eu garanto que tem muita gente por aí dizendo: rapaz, esse cara está viajando. Não estou não, filho. É só estudar. Tá? Ler. Porque o brasileiro tem preguiça, né? Ele, se pudesse fazer tudo em gibi, no tempo do gibi, as pessoas gostariam, porque não dá trabalho, entendeu? Então tem gente que para ler, até para ler, o cara começa lá no final do livro, que ele quer chegar logo à conclusão. Né? Então o Filo desenvolveu a mesma ideia que o Platão tinha. Aí vamos ver o que o Midrash diz. Tá? É notável a contradição entre Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7. Não poderia escapar à atenção dos fariseus, para quem a Bíblia era objeto de estudo atento, ao explicar vários pontos de vista sobre a criação de Eva, eles ensinaram que Adão foi criado como um homem e mulher, um andrógeno. Tá? Então, portanto, vamos lá. Vamos para cá. Vamos. Então, esse antropo aqui era andrógeno. E eu já falei sobre isso. Tá? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, é claramente descrito um Adão, tá? Um Adão, veja aqui, ó. Ok? Então, o Midrash dizia que o Adão era andrógeno. O primeiro Adão, o Gênesis 1:27, está claramente, pessoal, explícito que não se criou dois seres, criou um ser só. Tá? Gênesis 1:27. Criou o homem macho fêmea. Não é macho e fêmea. Também pode ser, mas não quer dizer seres duplos. Quer dizer um ser andrógeno, que era ao mesmo tempo masculino e feminino.
Vocês entendem? Não, ou tá fazendo de conta que não entendeu nada, não? Lá no Gênesis capítulo 2, já o que vai ser feito? Vai ser dado, ok? Um tranquilizante no Adão, mas um negócio pesado mesmo. O Adão dorme feito né, um anjinho, ok? Para eles retirarem o quê? A contraparte feminina de Adão, que estava nele. E isso também é dito no evangelho ali, na gnose de João, aqui, ó. Gnose de João. Se a gente pegar o que diz as tabuletas da Suméria, nós vamos entender que o que foi feito, na verdade, foi... Não é que eles fizeram uma mulher de uma costela. Tá? É que eles resolveram, ok? Fazer uma espécie de clonagem. Então tem uma visão, certo? Mais mística, que vai achar que ali, aí ele pega, o homem dorme, aí ele vai tirar uma costela de Adão. Até um tempo desse dizia por aí que o homem tinha menos costela do que mulher, que é completamente absurdo. Não existe isso em lugar nenhum. E aí pega e constrói a mulher. É evidente que não se está dizendo, né, algumas Bíblias modernas já vem não falando mais de costela, mas dizendo que foi tirado do costado de Adão, tá? Um elemento que vai dar origem à mulher. Na visão gnóstica, eles querem retirar a Zoe de dentro do Adão cário. E a Zoe sai e passa a se chamar Eva. Mas ele vai chamar a Eva de vida, a mãe dos vivos. Né? Então você vê que tanto as tabuletas da Suméria quanto a Bíblia, as tabuletas narram uma coisa completamente diferente da Bíblia. Então, portanto, a gente deve levar em conta o escrito mais antigo, não o escrito mais recente. Ok? E os gnósticos fazem uma interpretação do texto bíblico, mas eles dão uma amplitude maior a isso. Ok? Então, o homem era andrógeno. Inclusive, isso aqui não é para desmerecer ninguém, não. Isso aqui é estudo mesmo. Você pode procurar aí, né, que você vai ter, que os cientistas hoje, inclusive eu devo ter um texto que fala sobre isso, numa pesquisa que eles fizeram, né, todos os mamíferos, do qual o homem também faz parte, só 2 seres ou 3, a exceção, não tem um osso chamado osso peniano. Todos os outros animais têm, mamífero. Só o homem e mais outros 2 animais que não possuem. Tá? Certo? Então, logo que foi lançada a Bíblia textual pela BV Books, o gerente sênior da BV Books fez uma live e falou exatamente disso, né? Porque a Bíblia textual traz exatamente não mais a palavra costela, mas costado de Adão, ok? Então, mas isso é uma pesquisa e aí eu não quero criar polêmica com ninguém, tá? Então, o Adão foi criado andrógeno, explicando, tá, o Gênesis 1:27, como homem e mulher, em vez de homem e mulher, tá? Certo? Que a separação do sexo surgiu na operação subsequente sobre o corpo de Adão, conforme
relatado nas Escrituras. Isso explica a afirmação a Filon de que o homem original era um homem, não era nem homem nem mulher, era ambos. Ok? Essa doutrina relativa ao Logos, como também o do homem feito à semelhança, embora tingida de verdadeiro colorido filonista, também se baseia na teologia dos fariseus. Tá? Gênesis Rabá. Tu me formaste antes e atrás. Salmo 139, 5. Deve ser explicado antes do primeiro e depois do último dia da criação. Pois é dito, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas, significando que o Espírito do Messias, ou o Espírito do Messias, o Espírito de Adão, na passagem paralela do Midrash. Tá? Ambas leituras são essencialmente as mesmas. Tá? Aqui é dita em Isaías 11, 2. Isto contém o cerne da doutrina filosófica de Filon sobre a criação de um homem original. Ele chama de ideia de Adão terreno, enquanto com os rabinos o espírito de Adão não apenas existia antes da criação de Adão terreno, mas era pré-existente a toda a criação. Tá? Do Adão pré-existente, ou Messias, ao Logos, é apenas um passo. Ok? Então você já está percebendo aqui que o Adão original, e olha só como é as coisas, né? Você vai pegar Paulo vai dizer exatamente isso aqui, ó. Ele vai dizer, assim como existe o Adão celeste, também existe o Adão terrestre. O primeiro, tá? Adão, aí ele vai se referir ao Adão criado, era terreno, era psíquico. O segundo é Adão espiritual. Então, quando você olha para esse negócio aqui, você verá aqui que aqui, ó, ele vai colocar assim, ó, primeiro Adão. E quando chega bem aqui, ele vai colocar aqui, ó, segundo e terceiro Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão, ou o primeiro antropos, os primeiros humanos, estão no pleroma e faziam parte dos aeões. Preexistia. Você acha que Jesus tirou da onde a frase, tá? Jesus costumava usar essa frase, filho do homem. Ok? Então, o filho do homem, ó, ele estava se referindo ao homem primordial, ao Adão primordial, ao Adão Cádmon. Tá? Então é importante a gente entender isso aí, que é por isso a referência de Jesus. Tá? Aí na Cabala, antes do início da criação, tudo que existia era a luz infinita de Deus. O primeiro estágio da criação começou quando Deus contratou sua luz infinita, tá, para criar o vácuo. Ok? Então um raio de luz divina penetrou no vácuo e a personalidade do Adão Cádmon foi projetada no vácuo. O primeiro estágio de Adão Cádmon foi na forma de 10 círculos concêntricos, tá? Que emanavam do raio. O raio de luz foi então envolvido de uma forma antropomórfica com o Adão Cádmon, tá? E Osher, que é um reino de luz divina infinita, sem vasos
limitado pelo potencial para criar a existência futura. Adão Cadmo é às vezes referido como Adão Halá, em hebraico, o homem superior. Adão Ilá, né? Homem superior. Ou Adão Elion, em hebraico, homem superior. Tá? A alma de Adão Rishon é o primeiro homem. Era a essência suprema da humanidade. Continha dentro dele todas as almas subsequentes. No Midrash, ele é às vezes referido como Adão Kadmon, o homem antigo. Adão Tata, aramaico, homem inferior. Ou Adão Tacton, em hebraico, homem inferior. O nome antropomórfico de Adão Cadmo denota que contém tanto o propósito divino final para a criação, ou seja, a humanidade, como também uma personificação das Sefirot. Tá? Ok? Então vamos dar aqui um salto. O Isaac de Luria, né, que ele vai falar exatamente, né, da existência do Ain Sof, Ain Sof Aor. Ele vai falar do Tizim, Tizum, né, que é a contração divina, seguido por Shevirá, a quebra das Sefirot. Tá? E aí vai ter toda uma questão sobre o Adão, e eu quero pular porque eu quero vir aqui no Gnósticos. Tá? Porque o que a Cabala fala, pessoal, sinteticamente falando, é a mesma coisa que o Filon de Alexandria fala, o Filon, né? Certo? E o que o Midrash fala. Tá? Não tem muita... Né? O homem primordial, né, que é o Prontatropos, né? Prontatropos, ocupa lugar de destaque em diversos sistemas gnósticos. Nos textos coptas de Nag Hammadi, o Adão arquétipico é conhecido como Pigeradama, ou Geradamas, seguido de Irineu, segundo Irineu, o Aeon Autogênese emite o verdadeiro e perfeito Antropos, também chamado de Adamas. Ele tem a sua companheira, o conhecimento perfeito, tá? E recebe uma força irresistível para que todas as coisas pousem nele. Outros dizem que há uma luz abençoada, incorruptível, infinita, no poder de Bitos, isto é, o pai de todas as coisas, que é invocado como o primeiro homem que, com sua Enoia, tá, que é a Barbelô, emite o filho do homem, ou o Heterantropos. Tá? Então aqui você já vai entender uma coisa. O que ele está falando é que o Adão, o Antropos, né? O Antropos, tá? O Antropos, o humano primordial, tá? Ele é uma, vamos chamar assim, né? Uma projeção do Logos. Outros vão dizer que ele é uma imagem do Bitos. Nós vamos chegar lá. Quem é Bitos? É o pai. Tá? Vamos chegar lá. Se não der nesse vídeo, vai dar no outro. Vamos chegar lá.
você vai ver como é que quando você faz interpretação simbológica, esotérica, ocultista, você não vai chegar a lugar nenhum, meu querido. Nenhum. Você vai continuar com aquela mente entorpecida por uma série de ideias, né? Olha, isso é uma visão antropomórfica, que é a desculpa que eles costumam dizer, que não, olha, o Deus do Antigo Testamento, gente, é porque os hagiógrafos, os escritores da Bíblia, deram uma imagem antropomórfica para Deus. Então você não tem que levar isso ao pé da letra. Aí eu respondo para você que pensa assim: quem te idiotizou? Quem te enganou? Porque a primeira coisa que quando a gente aprende a ler a Bíblia é primeiro a primeira leitura, o primeiro passo é a leitura literal. Não é a leitura simbólica, não. Quando é simbólico, quando é literal, eu transformo em simbólico, quando é simbólico, eu transformo em literal, como é conveniente. É assim que os cristãos fazem da Bíblia. Não é a visão antropomórfica, coisíssima nenhuma. O Jeová, o Javé, era de carne e osso. Mais osso do que carne. Né? Então vamos parar com essa onda de achar que o Deus do Antigo Testamento era um suposto ser, né? Etéreo, cheio de luz. Não, era um ser que morria. Eles eram os Anunnaki, os Elohim, Arcontes, seja lá como você queira chamar, morriam. Simplesmente isso. Comiam, bebiam, gostavam de mulheres. Me diga aí, não, é antropomórfica. Não é nada disso, você está interpretando errado. Interpretando errado. Cria vergonha, vai estudar, vai ler. Entendeu? Em vez de estar ficando aí nessa enganação, nessa matrix, entendeu? Em que as religiões te botaram, rapaz. Desperta, acorda. Acorda para a vida. Porque senão lá na frente tu vai te assustar. Porque o que está vindo por aí é muito mais sério do que muita gente está pensando. Né? Então, o Antropos é a imagem do Bitos, do Pai. É por isso que Jesus vai dizer que ele é o quê? O Filho do homem. Aqui ele estava se referindo nisso aqui. Esse aqui, pessoal. O primeiro Antropos. Mas você não vai encontrar ninguém te explicando isso nas igrejas. Ou vai? Não vai, queridão. Não vai. E nem nos grupos esotéricos que você estuda aí. Né? Ok, tudo bem. Vamos lá, vamos voltar para cá. Então, o autogênese, né? Então ele vai dizer, o homem primordial ocupa o lugar de destaque em diversos sistemas gnósticos, nos textos cóptas de Nag Hammadi. Adão arquétipo é conhecido como Pigeradamas ou Geradamas, segundo Irineu. O Aeon autogênese emite o verdadeiro e perfeito Antropos. Tá? Certo? Também chamado de Adamas. Ele tem uma companheira, o conhecimento perfeito. Tá? E recebe uma força irresistível para que todas as coisas repousem nele. Tá? Outros dizem que há uma luz abençoada, incorruptível e infinita no poder de Bitos. Este é o Pai de todas as coisas, que é invocado como o primeiro homem, que com sua enóia emite o Filho do Homem. Então, o Bitos seria
um antropos, junto com a Enóia, que emite um filho que vai ser chamado Filho do Homem. Tá? Você estava achando que vinha facilidade para você aqui nesse canal? Aqui nesse canal não. Aqui nesse canal a gente corre atrás e a gente não está aqui não para dar melzinho assim. Não, igual Paulo falou. Paulo chegou num lugar e disse assim, rapaz, não é de comida sólida que vocês precisam. Vocês precisam de leite, porque vocês são infantis na maneira de crer. Então tem gente que está infantilizada na maneira de acreditar. Não é? Então procure um outro canal assim mais sutil, mais... Sabe, vá atrás de um canal aí que dê leite. Aqui não, aqui a gente dá comida sólida. Tá? Fica nesse canal os inabaláveis. De psíquicos para cima, porque os ílicos dificilmente ficarem nesse canal. E vão logo embora, porque o ílico é o seguinte, ele não acredita em nada dessas coisas. Tudo é... Que não, que eu não dou leite para ninguém. Aqui a gente come feijão com charque, com buchada, sabe, com carne, né, com legumes. Aqui é um negócio mais forte. Tá? Eu não alivio não aqui. De jeito nenhum. Aqui a gente vai para cima. Para você entender as coisas direito. Ok? Tudo bem. Então vamos lá. Segundo Valentino, Adão foi criado em nome de Antropos e intimida os demônios pelo medo do homem pré-existente. Tou prontos anthropos. Né? Nas sigias valentinianas, tá? Sigias, que é as contrapartes, as duplas, tá? E no sistema marcosiano de Marcos, né, encontramos no quarto, originalmente o terceiro lugar, Antropos e Eclésia. Bem aqui, ó. Tu vai mostrar? Vou mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Antropos e Eclésia. Até aqui, ó. Você entendeu? Ainda não entendi. Então, aí, daqui para frente só vai complicar, tá? Certo? Então, o Valente dizia que, como eram duplas, a contraparte do Antropos era a Eclésia, a igreja. Né? Mas não está falando da igreja enquanto igreja, como você entende. Igreja católica, igreja protestante, igreja do sétimo dia, igreja do quarto dia, igreja... Nada disso não, filho. Sai dessa. Tá? No Piste Sofia, o Aeon Jesus, tá? Não, eu estou lendo errado aqui. No Aeon Sofia, o Aeon Geu é chamado primeiro homem, Geu, né? E o superintendente da luz, mensageiro do primeiro preceito, e constitui forças do eimamene, é uma palavra grega. No livro de Geu, eu digo que eu acho que é Geu, né? Este grande homem é rei do tesouro da luz e está entronizado acima de todas as coisas e a meta de todas as almas. Então, qual é o princípio nosso? O princípio nosso é que nós temos alguém semelhante a nós vivendo no pleroma. Quando eu falei isso aqui,
Muita gente disse, ô Robson, ô glória, oh maravilha, nós temos seres humanos vivendo em outro lugar, oh meu Deus, você vai cair. Hoje você, se não der nesse vídeo, mas no outro vídeo você vai cair de bumbum no chão, tá? E diz você, segundo os nascenos, o protampros, nome grego, né, gente? Protampros é o primeiro elemento, o ser fundamental, antes de sua diferenciação em indivíduos. O Filho do Homem é o mesmo ser depois de ter sido individualizado nas coisas existentes e assim mergulhado na matéria. Ok? Muito bem. O antropos gnóstico, portanto, o Adamás, como vezes é chamado, é um elemento cosmogônico, mente pura distinta da matéria, mente concebida hipostaticamente como emanado do Deus, e ainda não obscurecida pelo contato com a matéria. Esta mente é considerada como a razão da humanidade, ou a própria humanidade como uma ideia personificada, uma categoria sem corporeidade. A razão humana concebida como alma do mundo. A mesma ideia, entanto, modificada ocorre na literatura hermética, especialmente nos poimandres, tá? Muito bem. Então, olha, nós já vimos no Midrash, já vimos, né, a coisa ali, aquela, meu Deus, meu Pai, Jesus, como é, Robson, que esses seres, né? Então, você já imaginou que existia antropos no pleroma? Quando Jesus falava de filho do homem, ele não está falando de filho do homem referente ao Adão Cadmon. Ele não está dizendo que ele era filho do Adão. Ele estava dizendo que o filho do homem estava se referindo ao Bitos. Porque segundo algumas escolas gnósticas, segundo algumas ideias, o pai, a mãe e o filho, todos três, tinham corpos. Nós vamos chegar lá. Você vai se assustar. Se não der esse vídeo, não perca o outro. Porque aí tem coisa, bicho. Nós vamos desenterrar muita coisa aqui. Entendeu? Eu vi gente comentar aí nos vídeos. Rapaz, é muito complicado, é muito não sei o quê. É bom. Quem te disse que aqui nós íamos facilitar alguma coisa? O que nós ensinamos aqui, pessoal, é ensinamento tirado das tradições gnósticas. Os gnósticos tinham clara o que era que eles queriam falar a respeito. Quando eles falavam do Adão Cadmon, né, o antropos, eles deram qual era a contraparte do antropos. Era a igreja, segundo Valentim. Né? Ok? Então, muito bem. Vamos lá, vamos seguir? Vamos. Agora vamos ver o que o maniqueísmo falava, né, sobre isso, né? Porque vocês verão também aqui, eu vou dar uma olhada bem aqui. Olha, a Barbelô, o espírito invisível, que é o pai, né? Aí vocês vão ver aqui muita coisa interessante, tá? Né? E aqui, ó, são vários seres dentro dessa visão aqui, né, que tem todos os aeões, ó, aqui, ó,
Ok? Dê uma olhada aí. Ó. Então, aqui, vamos ver, né, o que é que disse o maniqueísmo. O maniqueísmo disse o seguinte: uma parte desses ensinamentos gnósticos, quando combinados com o zoroastrismo, forneceram a Mani, que é o pai do maniqueísmo, a sua doutrina particular do homem original. Ele ainda mantém a designação judaica, Adão Kadmon, tá? Ok? Nakash Kadmon, como pode ser visto em Al-Ferrist, tá? Mas de acordo com o Mani, que era um profeta, né? O homem original, fundamentalmente distinto do primeiro pai da raça humana, ele é uma criação do rei da luz e, portanto, é dotado dos 5 elementos do reino da luz. Enquanto o Adão, que realmente deve sua existência ao reino das trevas, e só escapa de pertencer totalmente ao número dos demônios pelo fato de ter a semelhança do homem original, né? Nos elementos de luz contidos nele. A doutrina gnóstica da ideia de Adão como homem original, como Messias, aparece em Mani em seu ensino do Cristo Redentor, que tem sua morada no Sol e na Lua, mas é idêntico ao homem original. Também aparece nesta teoria que Adão foi o primeiro da série de sétuplas de profetas verdadeiros, correspondendo a Adão, Sete, Noé, Abraão, Zoroastro, Buda e Jesus. Tá? O trampolim do homem gnóstico original do maniqueísmo foi provavelmente a concepção mandeísta mais antiga, que pode ter exercido grande influência. Desta concepção, no entanto, permanece os escritos mandeístas posteriores, pouco mais do que a expressão Gabra Gadmaya, Adão Kadmon. Tá? Então, no quase o mesmo sentido, né, o Mani também aderiu a uma ideia de que nós só não somos pior porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Adão primordial, do Adão lá do pleroma, senão nós tínhamos sido igual aos demônios. Tá? Mani. No mandaísmo, tá, o Adão Kadmon também também referido usando a mala Adakas no Ginza Rabá, né? Significa Adão oculto em mandaico, né? O Adão oculto também é chamado de Adão Kadmai, ou primeiro Adão, ou Gabra Gadamaya, primeiro homem. No mandaísmo significa a alma do primeiro homem e a alma de todo ser humano. Adão Kazia mostra muitas semelhanças com a ideia judaica de Adão Kadmon. Então, todos em si estão meio que apontando para a existência de um ser, tá? Ou da figura de seres que seriam humanos, porque a palavra antropos e Adão não deve ser entendido como um nome individualizado, quer dizer humanidade. Tá? Certo? Em outras tradições, fora do contexto abraâmico, o homem cósmico também é figura arquétipica, aparece nos muitos de criação de ampla variedade de culturas. Geralmente ele é descrito como concedendo a vida a todas as coisas. E também frequentemente a base física do mundo, de modo que após a morte, parte do seu corpo se tornam partes físicas do universo. Ele também representa a unidade da existência humana do universo. Por exemplo, Purusha Sukta, né, do Rig Veda, Purusha, sânscrito Purusa, homem
homem cósmico, do é, sacrificado pelos devas desde a fundação do mundo. Mas a sua mente é a lua e seus olhos são o sol. Em sua respiração é o vento. Ele é descrito como tanto tendo 1000 cabeças e 1000 pés. Então, bem, longe desses enfeites, 1000 pés, 1000 cabeças, 1000 não sei o quê, vamos ficar com uma coisa mais concreta, tá? Então, esse antropos, tá? Ele seria um aeon, ok? E ele existia no pleroma. Outra característica que é pluralidade. Portanto, é uma humanidade e não um homem individual. Então, o antropos do pleroma é um aeon, tá? Ele vive lá no pleroma, ok? Ele é uma pluralidade e ele é a humanidade enquanto si. Então, portanto, lá no pleroma existe isso. Nós vamos falar agora um negócio aí que para impactar mesmo, que aqui a gente gosta de criar impacto, tá? Impacto profundo. Então vamos lá a uma teoria que surgiu chamada doutrina Adão-Deus. Você vai entender. A doutrina do Adão-Deus, ou a teoria Adão-Deus, foi uma ideia teológica ensinada pelo mormonismo nos meados do século XIX por Brigham Young, presidente da Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, Igreja Sud. Tá? Embora a doutrina seja rejeitada pela Igreja hoje, ainda há uma parte uma parte aceita da teologia moderna de alguns fundamentalistas mormons. De acordo com Young, né, ele foi ensinado por Joseph Smith que Adão é nosso pai e nosso Deus, e o único Deus com quem temos que lidar. Então, o que ele ensinava? Que o Adão Cadmo, tá? É o nosso pai, é o Beatles, e nosso Deus. É o único com quem temos que lidar, dizia o Joseph Smith. De acordo com a doutrina, Adão já foi homem mortal, que foi ressuscitado e exaltado de outro planeta. Ele veio como Micael para formar a Terra. Olha, veja que ele vai entrar dentro de uma visão, inclusive parecida com os adventistas e parecida com o livro de Urântia, olha só, tá? Para formar a Terra. Adão, então, recebeu um corpo físico e uma esposa, Eva, onde se tornaram mortais, tá? Comendo fruto proibido no Jardim do Éden. Depois de gerarem filhos mortais e estabelecerem a raça humana, Adão e Eva retornaram a seus tronos celestiais, onde Adão serve como Deus, é o Pai celestial da humanidade. Mais tarde, Adão retornou à Terra para os antigos profetas para se tornar o pai literal de Jesus. Prestem atenção. Ok? Então, o que é que esse ensino tem a ver com o gnosticismo? Vamos lá. Primeiro, existe algo que a gente tem que não concordar nessa tese. Não, o Adão nunca se transformou em Micael, nem nada.
o Adão Cadmo, a figura do Adão primordial, ou do antropo primordial, ou Pigera-Damas, nada mais é do que um aeon criado lá no Pleroma. Ok? Não, ele não se transformou em Miguel para vir criar a Terra. Porque quem criou a Terra foi Yaldabaoth. Aí é que está o problema, porque os cristãos, em algumas seitas, eles começam a confundir, até certo ponto, essa ideia, tá? Porque essa ideia dos Mormons vai bater com algumas coisas aqui, tá? Não estou dizendo que eu concordo, eu estou explicando para que você entenda. O que é que os Mormons falam? Que o pai, tá? A mãe, tá? Não, ele vai dizer que eles vão dizer apenas que o pai e o filho, tá? Esse aqui tem corpo, tá? Corpo no sentido corpo mesmo, corpo físico. Vou até falar isso aqui, porque senão daqui a pouco estão dizendo que é corpo, tá? Tem corpo físico também, né? Ok? Eles ensinavam essa doutrina, ainda ensinam hoje. Só que a mãe, que eles chamam de espírito, do Espírito Santo, não tem corpo. Então, eu não acredito nisso. Se ambos aqui, pai e filho, têm corpo, esse ser aqui teria que ter também corpo, tá? Ok? Eu estou dizendo isso aqui agora, tá? Então, portanto, a mãe, porque os gnósticos vão falar isso, eu li lá atrás, volte o vídeo, você vai ver. O pai Bitos tem um corpo físico, tá? Esse aqui é o Bitos, tá? Que é o pai, tá? A mãe, essa aqui, chamada de Enóia, ou Pronóia, ou Barbelô, como queiram chamar, tá? E o filho é o autogênio. Tá? Então, portanto, esses três aqui, eles vão criar, ok? O antropos. Ou a humanidade primordial. Ok? Então tá aqui, ó. Eles aqui, tá, que constituem o núcleo do pleroma, eles criam a humanidade primordial, o antropos. Estão entendendo? Por quê? Porque alguns gnósticos acreditavam que exatamente eles eram expressão, eles tinham um corpo físico. É por isso que às vezes, pessoal, tá? Quando eu vejo teorias aí dizendo, olha, são seres inorgânicos, minha pergunta é, comente aqui embaixo o que é ser inorgânico para você. Existe algo no universo que não tenha matéria? À medida que você vai mudando frequência, vibração e chega a uma densidade, seja ela mais sutil possível, ainda assim você vai ser constituído de matéria. Não existe essa história de pura energia. Olha, eu sou pura energia. Quem é que é pura energia no universo? Você acredita mesmo nisso? É? Os seres fractais,
ainda que sendo fractais, eles são seres orgânicos. Essa ideia de um Deus espiritual, o único Deus espiritual que existe é o Uno, se é que você queira compreender assim. O Deus metafísico é o Uno, é a mônada. Todos os outros seres são seres que têm corpos físicos. E quando eu digo físicos, provavelmente corpos orgânicos. Portanto, se você perguntar para ele, é igual ao nosso, bem, aí é outra coisa. Ok? Então, entenda bem a história, entenda bem. Tá? Então eles vão dizer que depois ele veio com Micael, criou o planeta, e depois ele volta à Terra como pai literal de Jesus. Então isso aí é um pouquinho já delirante, né? Até que uma parte dessa coisa aí eu até concordo, porque os gnósticos se aproximaram um pouco dessa ideia. Durante o século XIX, início do século XX, a doutrina do Adão-Deus foi representada como parte da cerimônia de investidura da igreja. No entanto, a doutrina foi surpreendente para a maioria dos membros, quando foi introduzida e permaneceu controversa. A maioria dos mormons, alguns grupos dissidentes, sendo os mais notáveis o apóstolo Orson Pratt, rejeitaram a doutrina em favor da teoria bíblica mais tradicional de Adão e Eva. Logo após a morte de Brigham Young, a doutrina Adão-Deus caiu em desuso dentro da igreja, né, e foi substituída por uma teologia mais semelhante à de Pratt, conforme exposta pelos teólogos mormons da virada do século tal. Então ele vai dizer o nome né? Agora, qual é o pano de fundo disso? Tá? Embora Joseph Smith, fundador do Movimento Santo dos Últimos Dias, e vale ressaltar aqui que o Joseph Smith era maçom, foi enterrado inclusive como maçom, com bandeira maçônica sobre o seu caixão. Tá? Tem alguma coisa a ver, Robson? Tem muito a ver. Tá? Tem muito a ver, pessoal. Tá? Embora Joseph Smith, o fundador do Movimento Santo dos Últimos Dias, nunca tenha usado o termo Adão-Deus, em nenhuma das suas declarações públicas registradas, ele forneceu vários ensinamentos dos quais os adeptos da doutrina obtêm apoio. Por exemplo, Smith ensinou em seu sermão de 1839 que Adão era, na verdade, o arcanjo Miguel, o que é completamente equivocado. Miguel é um arconte. Acabou a história. Já falei isso em outras ideias, outros vídeos. Que ocupou a primeira presidência na vida, pré-mortal. No mesmo sermão, Smith ensinou que Adão possuía as chaves do universo e, portanto, é por meio de sua autoridade que todas as chaves do sacerdócio, as habilidades para bloquear poderes específicos, né, do sacerdócio são reveladas e continuará a ser revelado de agora em diante. Finalmente, Smith ensinou em seu discurso, né, de King Follett, em 1844, que Deus já foi um homem, como um de nós. Ok? Young e outros adeptos da doutrina afirmam que Smith foi seu criador, que Smith ensinou a eles, em particular antes de sua morte, em 1844. No entanto, a visão acadêmica predominante é que a doutrina ensinada por Young e outros foi uma declaração das vagas referências de Smith ao papel único de Adão na doutrina mórmon. Embora Young seja geralmente creditado como originador da doutrina, a fonte original também pode ter sido o conselho de Young
na primeira presidência. Tá? Então, aqui eles vão descrever tudo, né? Essa ideia, né? Que eu quis pegar somente as partes mais interessantes, né? E vamos voltar para a questão do Adão Caio. Então nós pegamos lá um pouco da ideia que está por trás dessa questão, né? Certo? Então, alguém pode dizer assim, bem, por que tu estás trazendo essas ideias? Porque é exatamente o grande problema das pessoas é quererem focar numa coisa só e marginalizar outras. Você nunca vai chegar numa lampejo da verdade usando apenas textos gnósticos. Você vai ter que recorrer ao que nós temos também de outros aspectos, como, por exemplo, as tabletas suméria, os escritos ugaríticos, os escritos, a Bíblia. Você vai ter que usar vários elementos para você chegar a um ponto X. Tá? Porque eu volto a dizer, tudo que é muito espiritualizado, muito esoterizado, muito ocultista, gente, não leva a lugar nenhum, ao contrário, leva a gente fanática, a gente que começa a criar coisas na cabeça desequilibrada, que depois estão inventando aí um monte de história, né? Ah, eu vim de Atlântida, eu sou descendente dos Atlântidos. É mesmo, queridão? Como é que tu prova isso? Eu não sei. Eu fiz uma regressão. Né? Uma regressão à vida passada. Nossa, eu não sei como é esse povo. Eu quero saber da minha vida passada. Eu lá quero saber da minha vida passada, camarada. Quero saber da minha vida presente. Entendeu? Para pelo menos eu sair dessa matrix, esse negócio de vida passada. O símbolo do homem primordial, o primeiro ser que a surgir com a criação do cosmos, é comum em diversas tradições religiosas e filosóficas. Tá? Inclusive os Upanishads descreve um homem primordial composto pelos mesmos elementos que se tornariam um mundo. De acordo com os Upanishads, esse gigantesco ser divino está ao mesmo tempo infinitamente distante e depositado próximos aos recônditos mais íntimos do coração humano. Na verdade, na tradição hindu, o homem primordial é identificado com todo o universo quanto com a alma, a essência de todas as coisas. Curiosamente, tá? Uma imagem semelhante é encontrada em Plutarco, que relata que a totalidade do céu está disposta na forma de um microantropos, tá? De um homem menor, um ser humano colossal que é concebido, porque aqui é macro, é grande, né? Não é micro, é macroantropos, tá? Um ser humano colossal que é concebido como modelo para o mundo humano. Para Plutarco, o Sol está no coração deste ser e a Lua é o mensageiro andrógeno do Sol. Está localizado entre o coração e a barriga. Tá? Isso é uma visão filosófica, uma visão do Plutarco. Tá? O homem primordial também é símbolo importante no gnosticismo. Os gnósticos, que é o que nos interessa aqui, inferiram do versículo do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, que o primeiro homem terreno foi criado no modelo de um Adão cósmico, nas alturas. Tá? Então aí está entendido, né? Que o primeiro homem terreno foi criado no modelo ou no molde de um Adão cósmico das alturas. No texto de Nag Hammadi, o apócrifo de João, tá? Aqui, ó. Apócrifo de João, esse aqui. Tá? Apócrifo de João, aprendemos que este antropos é a primeira criação do conhecimento e do intelecto perfeito, é o primeiro luminar dos céus. Este antropos torna-se modelo celestial através do qual o demiurgo forja um Adão terreno. Tá? Outras fontes gnósticas relatam como os arcontes, concebidos como semideuses,
femininos correspondentes a cada um dos 7 planetas. Já falei sobre isso também, tá? Esse modelo aqui, ó, correspondente aos 7 planetas, ok, olha para cá, olha aí, família, olha aqui, ó, equivale a esse aqui, ó, os 7 planetas aqui, que são dirigidos pelos 7 arcontes, ok? Aqui está a Terra. Esse aqui é o Ouroboros, tá? O Leviatã comendo o próprio rabo, que é símbolo da eternidade, tá? Da roda de Sansara, aonde está o Saturno, ok? Entendeu? Pois é. Então, é disso que eles estão falando aqui, ó, tá? Formaram um Adão terrestre para satisfazer o desejo sexual pelo antropo celestial, que estava além dos seus alcances espiritual. Entre os mandeanos, uma seita agnóstica que hoje sobrevive no Iraque, o Adão primordial é coextensivo ao cosmos. Seu corpo é o corpo do mundo e sua alma é a alma de todas as almas. Numa imagem que mais tarde reapareceria na Cabala, os gnósticos sustentavam que os seres humanos individuais descendem de antropos cósmicos como resultado da fragmentação do homem primordial. Ok? Olha lá. Na Cabala, o homem primordial é chamado de Adão Cadmo. Na Cabala Luriânica, a gente já leu isso aí, tá? Então eu não vou voltar a esse assunto, porque nós já pegamos isso lá no início, tá? Na Sefirote e tal, né? Eles vão falar exatamente, né? O Isaac de Lúria vai dizer que o homem primordial é instrumental, é apenas para a criação do mundo, mas também para a sua redenção. Ainda assim, a competência dos homens e mulheres reais assegurar ao mundo, né, ao mundo, Tikkun, o símbolo do homem primordial, o Adão Cadmo, é discutido em detalhes no capítulo 4 dos símbolos da Cabala, em relação às noções semelhantes à filosofia indiana, no gnosticismo e em Cao Jung. Ok? Então, o que a gente pode resumir isso aqui? Acho que o melhor resumo de quem é o Adão Cadmo, tá? Então, o Adão Cadmo não é um ser individual, não é um Adão individual. Presta atenção nisso. Adão, Adamá, em hebraico, quer dizer o terreno, o terráqueo. Simplesmente isso. O da terra. Tá? A palavra antropos quer dizer humanidade. Homem, mas no sentido abrangente, não homem no sentido único, individualizado. Tá? Então, isso leva a nós entendermos isso aqui, ó, tá? Eu acho que o melhor resumo é isso aqui. Enquanto que aqui o centro, o uno, tá? Ele é, em si, um movimento muito mais profundo. Esse pai, mãe e filho aqui, ou o autogênese, tá? Então, o pai é o Bitos, a mãe é a Noia, Pronoia ou a Barbelô, tá? Todos eles, gente, têm corpos físicos, ok? Então, portanto, a mãe tem corpo, o pai tem corpo, o filho tem corpo, portanto, eles criaram o antropos corporalmente. Ora, quando a gente faz leitura, tá, espiritual das coisas, o que acontece? Por isso que eu não gosto de coisas esotéricas e espiritualistas e ocultistas, porque a tendência é sempre ler livros, a Bíblia e todas as coisas como simbólico, como figuras simbólicas, arquétipicas, não sei o quê, porque o Carl Jung fez muito isso.
em psicologia. É ele que vai implantar a ideia de arquétipos, de não sei o quê, da consciência coletiva, e etc, etc. Ele vai devagar no mundo. Inclusive, há pessoas que leem os documentos gnósticos e olham tudo do ponto de vista psicológico, interpretações psicológicas. Outros pegam e fazem tudo uma interpretação metafísica, só metafísica. Isso aqui é simbólico, é uma leitura assim, nós vamos fazer uma leitura quase que, como é que se diz? Existe inclusive uma expressão isso na igreja, quando eu era católico tinha, que era uma leitura mistagógica, isto é, uma leitura mistérica, né? Então fica tudo no simbolismo, na mística, em coisas espirituais, quando na verdade a gente deveria estar fazendo uma leitura bem mais concreta. Tá? É por isso que depois, quando a gente pega as tabletas sumérias, todo mundo se assusta. Por que tem um bocado de gente aí que ficou assustado quando o Zacarias Sitchin começou a escrever sobre os Anunnaki e criando os seres humanos a partir de manipulação genética, etc. Por quê? Porque ele colocou abaixo a ideia daquele Deus criacionista que vai lá, cria do barro, cria não sei do que demais. Os sumérios foram mais concretos, disseram, não, a coisa funcionou desse jeitinho aqui, ó. Tá? Eles disseram para nós que eles foram os nossos pais, né, existenciais, que quando eles chegaram à Terra tinham os símios aí tal, e aí o primatas, né, o Homo habilis, o Homo erectus, e eles pegaram e misturaram o DNA deles com o DNA humano e fizeram o Homo sapiens, que deu origem a nós, os sumérios. Ok. Né? Daí depois você tem que discutir qual é a origem dos Anunnaki, né? Eu tenho uma visão particular sobre de onde os Anunnaki surgiram, mas isso não vai entrar nesse vídeo agora. Mas a gente vê que, por exemplo, os sumérios tiveram uma visão muito mais crítica, muito mais real do que realmente são os deuses, do que realmente eles fizeram, do que a Bíblia, que vai para aquele sistema de primeiro criou a Gênesis 1 cria um homem assim. Depois o homem vem do barro, não sei o que. Não, Robson, mas é tudo leitura simbólica para dizer que o homem é frágil como o barro, que o homem é não sei o que, sabe? Aí vem com aquela converseira toda, a bobajada toda. Meus amigos, desculpa o que eu vou falar aqui para encerrar esse vídeo. Quando você entra numa sociedade dessas chamadas iniciáticas, você vai todo empolgado. Quando você chega lá, se você tiver lido um pouco, eles já vão começar a deixar você meio de lado. Sabe por quê? Porque eles gostam de pegar muitas pessoas que não entendem de nada, porque aí eles moldam a cabeça da pessoa. Quando você chega aqui, você já tem uma visão, eles não querem nem você lá. Porque, no fundo, quando eles aparecem, é para contar a mesma historinha. Então, o Adão Cadmon, pessoal, o antropos primordial é, na verdade, a humanidade no pleroma. Lá no pleroma existe uma humanidade. Existem humanos fora do planeta Terra. É isso. Em resumo, é isso que você tem que ouvir. Ok? Nós não somos o último bolacha do pacote. Nós não somos a cereja do bolo. Não somos, não. Nós somos a imagem desses seres lá, porque o Yaldabaoth, o Demiurgo, criou a gente, só não saímos pior, porque pela intervenção da Sofia e porque ele criou a gente a imagem dos humanos, dos antropos do pleroma. Senão nós tínhamos saído igual, muito ruim. E mesmo assim, você vê a Zerda que está nesse mundo.
Tem coisas boas, tem, verdade. Nós não podemos olhar só negativamente para a nossa humanidade, mas também tem muita desgracença. Então, não vai caber tudo nesse vídeo, mas eu prometo que hoje ainda sobe um vídeo continuando essa nossa história, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.